Senhor Jesus, me dá graça, Senhor, para falar da sua palavra, Pai. Me usa nessa hora, Senhor, para ministrar, Senhor, o coração, Senhor, dessa pessoa, Deus, que vai ouvir e ver esse vídeo, Pai. Dá graça, Senhor, diante da câmera agora, Senhor. Que seja para a glória do seu nome, Senhor. Que vidas venham ser alcançadas através desse vídeo, Pai. Que abençoe toda essa gravação. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Me dá sua graça, Senhor, nessa hora para gravar. Me dá sua graça para falar agora, Senhor, da tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Me usa agora, Senhor, como instrumento na vida, Senhor, de cada um. Que o Senhor enviar esse vídeo, Pai, para que eles vejam, Senhor. Usa a minha vida, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu irmão, fala, minha irmã. Quero falar contigo agora nessa palavra de Deus. Aqui no livro de Marcos, Marcos 10, no seu versículo 46, fala de Bartimeu, o cego de Jericó. Eu queria falar com vocês a respeito dele um pouco essa noite. Vou ler aqui um versículo para vocês. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, aqui se trata de um cego à beira do caminho, perdido e pedindo esmola. O homem pedia esmola, era cego, não tinha ânimo e estava sentado à beira do caminho. E mais, a Bíblia não menciona o seu nome. O nome Bartimeu não era o nome dele. É como se referiam a ele naquele tempo. Bartimeu. Bart significa filho e Timeu significa o nome do seu pai. Então chamavam ele de filho de Timeu. E assim esse homem era conhecido, o cego de Jericó. Só que em algum momento da sua vida, ali em Jericó, a história nos diz que ele ouve Jesus passar pela cidade e resolve perguntar para as pessoas o que está acontecendo. E Lucas relata que as pessoas dizem para ele: é Jesus que está passando na cidade. E então, esse homem que havia ali na beira do caminho, pedindo esmola, cego e sem ânimo, ele resolve gritar, ele resolve ir para um tudo ou nada na sua vida. Ou eu fico aqui, parado, continuando aqui, pedindo a minha esmola, sem ânimo e ainda cego, ou eu posso gritar para esse nome que eu estou escutando falar que curou muitas pessoas. E ele pode me curar. Ou eu continuo na mesma. Então eu vejo que Bartimeu, ele foi para um tudo ou nada. E ali ele vê que é Jesus que está passando pela cidade de Jericó. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, meus irmãos, a gente depara com pessoas tentando parar o grito de socorro daquele homem. A história nos diz que as pessoas ali mandam ele se calar. Manda ele ficar quieto, parar de gritar o nome de Jesus. E quantas das vezes, meus irmãos, a gente se encontra dessa mesma maneira, desse mesmo jeito, nessa mesma posição que Bartimeu. A gente está gritando o nome de Jesus. A gente está aclamando o nome de Jesus por um milagre, ou por uma bênção, ou por algo que só Ele pode fazer. A gente vê que Bartimeu, ele não tinha solução. Bartimeu tinha tudo para dar errado em sua vida. Bartimeu tinha tudo que indicava que a vida dele não valia de nada. A vida dele não era boa, a vida dele não era alegre, porque ele não tinha ânimo. Então, a gente vê que Bartimeu, ele vem pro tudo ou nada com Jesus. E vem os obstáculos, irmãos, quando a gente começa a gritar o nome de Jesus.
quando a gente começa a clamar para sair da situação que a gente está, quando a gente começa a clamar e chamar o nome de Jesus, muitas barreiras começam a se levantar. A Bíblia vai dizer que aqui foi pessoas que dizem para ele se calar, mas muitas das vezes não é só as pessoas que começam a se levantar na nossa vida. Muitas das vezes são barreiras espirituais, dificuldades e problemas em nossas vidas, desafios. E a gente se depara com esses problemas e desafios e barreiras e a gente para de clamar e de gritar o socorro por aquele que a gente tinha determinado que ia gritar, que é o nome de Jesus, pedindo ajuda para Cristo. Mas aqui tem um detalhe. Esse homem, ele não se importa com as pessoas dizendo para ele se calar. Ele começa a gritar ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, isso chama a atenção de Jesus. Isso incomoda Jesus a ponto de Jesus parar o que ele estava fazendo. Jesus para, a Bíblia diz que Jesus para e manda chamar aquele homem. E ali as pessoas que estão ali em volta de Jesus, creio eu que são seus discípulos, que vai até o homem e diz ao homem, ânimo, levante. Ele o chama. Quer dizer, ânimo, se a Bíblia está dizendo, se aquelas pessoas estão dizendo para o homem, ânimo, é porque aquele homem estava sem ânimo. Ânimo, levante-se. Ele o chama. E a Bíblia diz que aquele homem dá um salto, tira a sua capa para que não o atrapalhe e vai até Jesus. Pois bem, aquele homem sentado, prostrado, pedindo esmola, cego, sem ânimo, agora ele tem ânimo. Agora ele começa a ter ânimo. Por quê? Porque ele sabe quem o que está chamando. Quem está chamando ele? Ele sabe. É Cristo. Agora o ânimo volta porque é Jesus que está chamando. Quando Jesus nos chama, o ânimo volta. Quando Jesus nos chama, é para nos colocar de pé. Quando Jesus nos coloca de pé, é para receber a visão, meus irmãos. Então aquele homem se depara com Cristo. E Cristo faz uma pergunta que muitas das vezes, essa pergunta é para nós também. Ele pergunta para aquele homem, o que queres que eu te faça? E aquele homem simples, Senhor, eu quero ver. É só isso que ele pede para Jesus. Eu quero ver, Senhor. E Jesus se impressiona e diz, vai, a sua fé te curou. E a Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado. Ele foi curado instantaneamente. Os olhos dele se abriram. Ele passa a enxergar o que ele não enxergava antes fisicamente. Agora ele começa a enxergar o que ele não enxergava há anos. Que é o seu lado físico. Ele recebeu uma cura física. Ele recebeu a visão, meus irmãos, de volta. E isso me alegra, porque ele foi firme, ele foi insistente com Cristo. Mas o que mais me alegra nessa história é que esse homem, ele recebe o ânimo, ele se põe de pé e ele recebe a visão. Mas ele só não recebe a visão física. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem foi curado. E logo em seguida vai dizer, e a partir dali, ele segue Jesus pelo caminho. Quando Jesus te coloca de pé, quando Jesus te dá ânimo, quando Jesus te dá a visão, não é para você ficar parado, é para você segui-lo. Porque aquele homem, ele não ficou parado. Ele ficou tão feliz de receber a visão, mas não só a visão física, mas os olhos espirituais dele se abriram, porque a Bíblia diz que ele seguiu Cristo, então ele começou a enxergar quem era Jesus. A maior felicidade dele, creio eu, que não foi de só poder ver, mas foi poder ver quem estava diante dele, quem ele ansiava ver, quem ele estava querendo ver, que era Jesus. Naquele tempo a fama de Jesus era muito grande, pelos milagres que ele fazia, pelas suas histórias, pelas suas palavras de vida. Todos queriam conhecer Jesus, todos queriam ver Jesus, todos podiam ver Jesus, mas aquele homem não podia ver Jesus, porque ele era cego. Mas agora ele recebeu a visão física, e melhor ainda, ele recebeu a visão espiritual. Os olhos espirituais se abriram, ele começou a ver o Cristo, o Salvador, o Mestre. Então eu te digo, meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus te colocar de pé, se Jesus te deu ânimo, não pare. Não pare onde você está. Não pare no milagre. Não pare na bênção que você ganhou, igual a multidão fazia. A multidão se aproximava de Jesus, caminhava atrás de Jesus, seguindo Jesus, por causa dos seus milagres, por causa dos seus sustentos, das suas provisões que ele fazia. Multiplicava os pães, multiplicava os peixes, curava os enfermos, e as pessoas paravam nisso. Não conheciam ele de verdade. Elas paravam em seus milagres, em seus próprios desejos,
O que elas desejavam era ficarem saciados a sua carne e não a sua alma. Então eu te digo, não pare. Não pare quando Jesus abrir a sua visão. Quando Jesus te der um milagre físico, e Ele depois abrir os seus olhos para que você enxerga o reino de Deus. Não pare. Siga-o pelo caminho. Assim como fez Bartimeu. Siga o Cristo. Siga o Mestre pelo caminho. Deus abençoe a sua vida e a sua família e a sua casa. Fique com Deus. Comenta aí no vídeo o que vocês acham dessa história de Bartimeu. Se encaixa com a sua vida. Se você passa por alguma dificuldade, deixa o seu nome aí nos comentários. Eu vou estar orando pela sua vida e pela sua família. Deus abençoe.